Quais os fatores que podem causar dores na coluna? Nós já entendemos que dentro da ciência existem diversos artigos e vários estudos que falam desde o sono até a parte biomecânica. Esse é o tema que a gente vai abordar, a biomecânica. Se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Eu recebo vários pacientes lamentando sobre dores na coluna, na lombar, na parte do quadril, mas muitas vezes não são diagnosticados de fato que é a dor na coluna em si, na lombar. Por quê? Existe o quadril, existe o joelho e existe o tornozelo nessas funções de amortecimento de impacto para que daí sim a carga comece a ser recebida pela lombar. Então, o que eu quero passar nesse vídeo é a imagem de que nem sempre a sua coluna é ruim por conta da própria coluna. E muitas vezes ela está sendo uma vítima do mau funcionamento do quadril, do mau funcionamento do tornozelo, porque essas duas articulações elas são extremamente importantes em um trabalho de amortecimento de carga. Recentemente eu recebi uma paciente que foi até diagnosticada com uma hérnia de disco super grave e que o médico precisaria operá-la. Só que de fato, quando a gente testou a questão lombar, a questão de quadril, o problema vinha muito mais de quadril por conta de fraqueza do glúteo do que da fraqueza da lombar em si. Então, o mais importante é vocês entenderem que um glúteo forte protege a lombar. Então, a dor lombar ela pode ser causada por vários fatores. De novo, estamos falando da biomecânica. É muito importante olhar para o funcionamento de tornozelo e quadril. Se formos pensar de novo no quadril, o que é mais recorrente que aconteça? A pessoa vem com uma queixa lombar, mas anteriormente a isso, ela já sentiu alguma fisgada na virilha, ou ela sente uma certa dificuldade em levantar da cadeira por conta da falta do fortalecimento do glúteo. A falta do treinamento do glúteo já é um fator para você ter um excesso de tensão lombar, que, de novo, ela está sendo uma vítima e não a causadora de fato da sua dor. Ela está compensando a ação que o seu quadril não está realizando. Então, o foco seria tratar ou fortalecer ainda mais essa lombar? Não, você precisa olhar agora para o seu quadril. Então, fazendo um trabalho muito bom de fortalecimento de quadril, como por exemplo, cadeira abdutora, o leg press, agachamento profundo, isso já vai conseguir te trazer mais estrutura também de quadril para poder proteger a sua coluna. Outro ponto que eu já comentei é o tornozelo. Muitas vezes as pessoas vêm com um tornozelo que já foi torcido lá na infância e nem deu muita bola. Só que hoje esse tornozelo está extremamente rígido, sem ter a capacidade de amortecimento de carga do solo para a perna e automaticamente começa a repercutir no quadril, começa a repercutir lá na coluna. Porque quando a gente fala da coluna, você tem um bastão com duas hastes. Essas duas hastes são as nossas pernas. E se uma dessas hastes não absorve tão bem o impacto, concorda que a outra vai compensar também, e isso pode gerar uma insuficiência da coluna por conta do excesso do recebimento só de um lado das forças. Então, por isso eu quero alertá-los de sempre pensarem nessa capacidade da distribuição da carga. Tornozelo, joelho, quadril e a lombar. Manter um fortalecimento bom de músculos abdominais e lombares são essenciais, mas essas duas articulações acessórias vão trazer realmente uma blindagem da sua coluna e fazer uma prevenção para que você não venha piorar a sua dor. Pensando em exercícios então preventivos tanto para quadril quanto para o tornozelo, nós temos para o quadril cadeira abdutora, o agachamento profundo, o leg press com uma perna só, esse ajuda demais porque ganha essa capacidade propulsora do quadril. E para o tornozelo nós temos tanto o fortalecimento da panturrilha em si, aquele clássico que você empurra o pé para baixo, mas também o do tibial, que poucas pessoas fazem e isso ajuda bastante nesse balanço do pé. Porque quando a gente empurra com a panturrilha mesmo, é como se o pé só viesse para baixo. Mas nós não podemos esquecer do exercício que sobe a ponta do pé para cima, porque é um músculo do tibial anterior. Ele contrabalanceia e permite que o seu pé se mantenha muito mais maleável para poder resistir a mais cargas de impacto, como andar, como correr. Então, focando na lombar exclusivamente, nós temos os músculos abdominais, muito simples de serem realizados e bem comuns. Você pega um colchonete, deita, fazendo aquele abdominal crunch curtinho, só para realmente ativar localmente.
Outro também que vai trabalhar os músculos da coluna em si. Você deita de bruço para o colchonete e finge que é o Superman, mantendo os braços estendidos, as pernas estendidas, fazendo uma curvatura para trás, conectando bastante essa musculatura lá de trás da coluna para sustentar bem as vértebras. Unindo todos esses exercícios, com certeza você vai perceber que a estrutura do seu corpo vai se tornar cada vez mais firme, cada vez mais resistente a essas cargas de andar, de correr. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essas dicas. Continue assistindo os vídeos aqui no canal com outras dicas de mobilidade, exercícios para prevenção e alívio de dores. Deixe o seu like e se inscreva no canal.